pessoal aí que está na lateral, por favor, se puder pedir para as pessoas, os companheiros e as companheiras que estão aí do lado de fora, entrarem para a gente dar início à nossa atividade. Esse ato tem transmissão ao vivo. Tudo certo aí, Davi? Certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Ramos, eu sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Em nome de toda a gente, saúdo a participação de todos os companheiros e as companheiras que estão aqui para este ato, que dará a abertura de um programa amanhã, no decorrer aqui da atividade. Nós vamos explicar exatamente como é que se dará, ou como é que se deu esse processo e o que exatamente que a gente vai discutir aqui. O projeto Brasil que o Povo Quer foi lançado em julho do ano passado, numa reunião com a presença de dirigentes nacionais e estaduais do Partido dos Trabalhadores, e ele é resultado de uma parceria entre a Fundação Perseu Abramo e o Diretório Nacional do PT. O objetivo central do programa é elaborar, com a participação ampla da sociedade brasileira, um projeto de nação que seja inclusivo, em oposição à nação para poucos privilegiados, que o atual grupo que se instalou legitimamente no governo projeta para o país. É para isso que estamos aqui, para discutir e elaborar, fazer uma síntese e poder contribuir para o programa de governo do PT. Então, agora eu quero apresentar a nossa mesa. Eu vou começar pelas mulheres, começar com a nossa senadora Lise Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Márcio Fochner, meu companheiro de diretoria, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador, faz parte da coordenação do programa de governo do PT. O nosso querido ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Iole Ilíada, que é a coordenadora geral do projeto. E aí eu quero nominar os nossos valorosos coordenadores, porque nós dividimos em 7 eixos, e cada eixo desenvolveu dentro do projeto, a Constituição, fez a discussão. E aí eu quero começar com o Jorge Romano, Ronaldo Bastos, Carlos Brandão, Jorge Abraão, as nossas duas valorosas mulheres, Esther Denegui e Márcia Lopes. E o Sérgio Gabrielli, é o último do... Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra agora para o Márcio Fochner, presidente da Fundação Perseu Abramo.
das universidades, das instituições de pesquisas, concomitantemente com o saber popular, o saber do cotidiano, o saber da dona de casa, do trabalhador. Essa é uma marca, né, de construção sem o poder do dinheiro, mas, sobretudo, o compromisso em torno de um projeto de transformação. É isso que nos alegra, e nessas palavras iniciais, o que nós podemos dizer é agradecer a todos que estão aqui fazendo parte desta grande empreitada. Que todos se sintam presentes, e voltaremos a falar na sequência, mas gostaria de abrir a palavra para Fernando Haddad, que coordena o programa de governo, para que ele possa, então, também participar desse ato, ainda que esteja com a sua agenda comprometida logo mais. Muito obrigado à presença de todos que estão aqui e também nos acompanhando pela internet. Internacional também, né? Companheiros e companheiras, queria cumprimentar a todos na pessoa da nossa presidenta Gleisi Hoffmann e do nosso presidente Márcio Postman. Só salientar o enorme apreço pelo trabalho intelectual e coletivo que nos permitiu chegar até aqui com um rico material que já foi entregue. Dizer que eu tenho a honra de participar dessa coordenação inicial com o Márcio e com o Renato Simões, e sob a orientação do presidente Lula, nosso candidato, e da nossa presidenta Gleisi, elaborarmos esse calendário de trás para frente, em função do calendário eleitoral, em que nós assumimos um compromisso com o partido, com a Fundação, com o Instituto Lula, de proceder à leitura atenta de tudo que nos for entregue, né? E, numa dialética construtiva, submeter às instâncias devidas o material que está sendo recebido de várias fontes, essa é uma delas, mas os setoriais do PT estão sendo ouvidos, os diretórios estaduais estão sendo ouvidos, estão elaborando o material, o movimento social está sendo ouvido. Esse material todo vai ser lido, vai ser organizado por uma comissão que está sendo ampliada, inclusive, para que seja mais representativa das regiões do país, a questão de gênero, de raça, isso tudo está sendo providenciado para justamente que a gente ter a maior representatividade possível para organizar o material, nos comprometendo a fazer valer o esforço intelectual de cada um de nós. Já aconteceu, não por desejo de ninguém, de, em função do calendário, muita coisa a ser recebida e, eventualmente, não ser aproveitada, não estar espelhado no programa de governo que, finalmente, é divulgado na campanha eleitoral. E esse esforço que vem sendo feito garante que nós possamos fazer um trabalho mais meticuloso de observar todas as sugestões, análises, diagnósticos que nos são apresentados, para que, não na posição outra que de organizar esse material, a gente possa submeter não só ao PT, mas aos partidos que venham apoiar a candidatura a Lula, ao próprio presidente, para que nós tenhamos o melhor programa de governo nas próximas eleições. Eu não tenho dúvida, pelo material que nós estamos recebendo, que mais uma vez nós vamos ter condição de apresentar o que tem de melhor no país, né? Esse coletivo que é expandido para todo o país, ele representa a melhor energia, né, inovadora, comprometida com os anseios populares que o país dispõe. E isso tem que, de toda maneira, estar expresso no documento final que vai ser ostentado pelo nosso presidente Lula e num processo em que ele vai liderar, mais uma vez, uma transformação social, pondo fim a esse verdadeiro pesadelo a que nós todos estamos submetidos com o governo Temer. Tenho muita esperança que a liderança do Lula e as ideias que estão chegando vão nos permitir uma quinta vitória que vai dar uma resposta definitiva a esse golpe que foi perpetrado não contra o PT, mas contra o país. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite de trabalho.
Obrigado, Fernando. Fique à vontade. Então, eu gostaria de, nessa segunda fala aqui, brevemente também, explicar um pouco a natureza desse projeto, Brasil que o Povo Quer, um projeto irreverente, porque na situação econômica, social e política que o Brasil vive atualmente, não é possível fazer referências à realidade que nós nos encontramos. Esse projeto é um projeto ousado que partiu de uma crítica profunda à forma de fazer política tradicional, né? A forma que separa o plano de um governo do conjunto da sociedade. Um programa que, em construção, de forma transparente, que buscou, inclusive, e é uma marca no sentido de que o PT passa a usar cada vez mais a ferramenta digital, a internet, através de uma própria plataforma construída, e que buscou justamente ouvir a sociedade, independente da filiação político-partidária, e, ao mesmo tempo, organizar a reflexão, o diagnóstico do saber intelectual, do saber especializado. Esse esforço coletivo realizado, que nos permitiu chegar a esse documento, nesse Fórum Nacional Brasil que o Povo Quer, e que passaremos, a partir de amanhã, a detalhá-lo, analisá-lo criticamente, incorporar sugestões, proposições, né, revela, na realidade, uma sociedade viva, uma sociedade que, de certa forma, demarca uma transição que talvez poucas gerações no Brasil tiveram oportunidade de efetivamente participar, né? Nós tivemos uma transição significativa no nosso país ao final do século XIX, quando nós tivemos, ainda que tardiamente, o trabalho escravo sendo tornado ilegal, processo de abolição da escravatura, que demarcou, na verdade, o ingresso no modo de produção capitalista, um processo de transformação ao final da década de 1880 e que deixou marcas até os dias de hoje, né? Uma vez que o processo de branqueamento defendido pelas elites na época excluiu a maior parcela da população brasileira da modernidade que significou, naquele momento, a transição para um novo modo de produção. Uma segunda transição que a nossa sociedade viveu se dá a partir dos anos 20, anos 30 do século passado, que é um momento fundamental de inauguração de um outro projeto de sociedade, um projeto urbano-industrial. Uma mudança significativa e que, de certa maneira, abriu a oportunidade de revelar o Brasil que somos hoje, né? Um Brasil que saltou do ponto de vista da modernidade capitalista, se tornou um país industrial, chegou em 1980 a ser a 8ª economia do mundo, mas manteve, infelizmente, a pobreza e a desigualdade como uma marca profunda dessa sociedade, né? Em 1980, éramos a 8ª economia do mundo, mas o 3º país mais desigual do mundo. Mais de 50% da população vivendo em condições de pobreza absoluta, né? E menos de 50% da população trabalhadora protegida pelo sistema de regulação social e trabalhista. Hoje vivemos uma nova transição, uma transição que diz respeito à mudança dramática do nosso sistema produtivo, a nossa infraestrutura, um país industrial que cada vez mais se transforma numa economia de serviços. Essa é uma sociedade que está sendo alterada pela mudança do sistema produtivo, e toda vez que temos uma mudança do sistema produtivo, ela impacta a estrutura de classes e frações de classes. Da antiga e generalizada, moderna classe trabalhadora industrial para uma classe trabalhadora de serviços. Uma antiga classe média assalariada para uma classe média proprietária. Uma antiga burguesia industrial para uma burguesia de negócios. Essa nova sociedade vem
na verdade, exigindo uma transformação na sua superestrutura, nas suas instituições de representação de interesses, sindicatos, partidos, igreja. Né? Convivemos, inclusive, com instituições que têm ganhado força no Brasil, como uma diversidade de novas igrejas, o próprio crime organizado. Essa sociedade exige não apenas um diagnóstico, mas certamente uma renovação na forma de representação dos interesses. Nós estamos sendo desafiados a compreender a sociedade para construir uma nova maioria. Ciência sem ideologia é uma tragédia, assim como ideologia sem ciência. Aqui estamos buscando justamente combinar uma ideologia de transformação com uma ciência que sustenta, né, um plano que possa, de fato, transformar o nosso país. E a construção de um programa é, de certa maneira, a própria campanha em movimento. É o envolvimento de cada um nesse grande processo de transformação. E é nesse sentido que nós estamos muito felizes em poder, no que vive hoje, de exclusão, de regressão de direitos, estarmos aqui convictos que a nossa vontade, a nossa esperança, né, apesar de derrotas econômicas que nós temos, né, nós não perdemos a nossa coragem, muito menos a honra de continuar de cabeça levantada e comprometidos com esse país. Esse projeto que o presidente Lula simboliza a todos nós e que, infelizmente, ele não poderá estar conosco, apesar do esforço que fez, mas diante de um imprevisto o impediu de estar aqui, mas também nos solicitou que transmitisse a sua convicção, o seu abraço a cada um de nós, na esperança, de fato, de construir algo de forma coletiva, inovadora. Isso nós faremos pela inteligência, pela convicção que nós temos. Então, quero, de fato, agradecer e dizer que esse fórum é um fórum bem informal, que todos se sintam à vontade de participar, de trazer o seu conhecimento, a sua vontade, de certa forma, incorporar a essa produção que é ainda incompleta, mas que nos ajudará muito nesse processo maior de transformação do país. Então, muito obrigado pela presença, pela contribuição de todos nesse processo que continua. Tá sim. Som. Obrigada, Márcio. E agora eu passo a palavra para a Iole Líada, coordenadora geral do projeto. Vai, Iole. Som no microfone da Iole. Boa noite. É realmente uma honra para mim estar podendo apresentar este trabalho que nós realizamos a um plenário com tantas e tantos companheiros e companheiras de imenso valor. Eu quero agradecer, em nome daqueles que estão envolvidos com esse trabalho, a presença de todas e todos. E também é uma honra partilhar esse espaço aqui com esta equipe de coordenação e com os meus queridos Celso Amorim, Márcio Postman e Gleisi Hoffmann, a quem eu quero, em nome de todo o grupo, agradecer muito o apoio dado a esse trabalho, sem o que ele, de fato, não teria sido possível. Quando nos convidaram para colaborar com esse projeto, nos apresentaram o seguinte desafio, sobre o qual o Márcio já falou um pouco. Elaborar uma contribuição para se pensar um projeto de país. Uma contribuição, evidentemente, com um corte progressista, popular, democrático, de esquerda. Afinal de contas, seria um projeto de país pensado pela Fundação Perseu Abramo e pelo Partido dos Trabalhadores. Mas esse projeto deveria ter um olho no futuro, deveria ser um projeto que pensasse o longo prazo e que fosse ousado em suas propostas.
no sentido de que a intenção não seria apenas pensar em como administrar o que temos, o país que possuímos, mas sim como transformá-lo estruturalmente rumo àquele país que desejamos. Este era o primeiro desafio. Mas não só isso. A partir de um diagnóstico de que todos os nossos projetos, os nossos programas, os nossos debates sobre o país acabam sendo vítimas, digamos assim, de uma visão muitas vezes fragmentada, e não é incomum que os nossos projetos acabem sendo uma soma de reivindicações setoriais. A proposta, o desafio que nos foi dado é que este projeto teria que pensar a sociedade brasileira como uma totalidade articulada. E, portanto, nós teríamos que superar uma lógica pela qual todos nós estamos acostumados a trabalhar, que é aquela lógica das nossas caixinhas: saúde, educação, segurança. E, para isso, se teve essa ideia bastante inovadora, que era a do trabalho com os eixos intersetoriais. O que gerou uma série de não deixar de tratar de todos esses temas: saúde, educação, segurança, etc. Então, este era o segundo desafio. E o terceiro desafio é que, embora voltado para o longo prazo, para o futuro, como todos nós sabemos, não se constrói o longo prazo se não se começa no aqui e no agora, sem intervir no aqui e no agora. Principalmente se nós pensarmos na atual conjuntura brasileira. Então, como já disse o Fernando Haddad, uma das etapas desse trabalho tem a intenção de contribuir efetivamente para o programa de governo daquele que, se não usurparem a vontade popular, será o próximo presidente do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E para isso, nós teríamos que ter uma versão preliminar deste debate, deste material, agora pronto em março para entregar à Comissão de Programa de Governo. O que significou que nós começamos esse trabalho mais ou menos em setembro, mas até montarmos a equipe de coordenadores, até que os coordenadores montassem suas equipes de colaboradores, nós tivemos, a rigor, menos de 2 meses para elaborar esse material, com estes desafios. A boa notícia é que eles conseguiram, né? Foram produzidas cerca de 400 páginas, bastante profundas, de análise, mas principalmente de propostas sobre o Brasil. Isso não seria possível sem a colaboração de quase uma centena de companheiras e companheiros, num trabalho absolutamente militante, não remunerado. Companheiros que... O Márcio falou agora há pouco da relação entre ideologia e ciência. Companheiros que têm um pé na academia e um pé na vida política, um pé na gestão pública. Todos eles têm esse perfil. E, graças a esse trabalho, foi possível produzir esse material. Este fórum é o primeiro momento de um debate ampliado deste material, agora que vai passar por um segundo grupo esse constituído por parlamentares, dirigentes partidários, gestores, ex-ministros, membros dos setoriais, militantes de movimentos sociais, que nós desejamos que façam uma leitura crítica, efetiva, e que façam suas observações, suas propostas, suas críticas duras mesmo, companheiras mais duras, porque nós queremos, de fato, aprimorar este material antes de entregá-lo à Comissão de Programa de Governo. Esse será o nosso trabalho nesse fórum. Para finalizar, nada disso teria sido possível sem o empenho e a dedicação destes amigos e amigas, companheiros e companheiras que estão aqui ao meu lado e que eu gostaria de citar, e vou pedir que eles se levantem para receber os nossos cumprimentos. Então, coordenando o eixo 1, o Sistema Internacional, Soberania e Defesa Nacional, o professor Jorge Romano.
Coordenando o eixo 2, participação popular, liberdade, direitos e diversidades. Qual democracia queremos? O professor Ronaldo Barros. Coordenando o eixo 3, integração e coesão nacionais e oferta de serviços públicos nos diversos territórios. É possível construir um país mais justo para todos. O professor Carlos Brandão. Coordenando o eixo 4, o que é qualidade de vida para você? O professor Jorge Abraão. Somos todos professores, né? Um jeito de... Coordenando o eixo 5, como aumentar nossa infraestrutura de bens comuns? A professora Esther Mermengui. Coordenando o eixo 6, como reduzir a desigualdade e garantir a inclusão social no Brasil? A coordenadora Márcia Lopes, a professora Márcia Lopes. E coordenando o eixo 7, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, como mobilizar recursos naturais e industriais, gerando riquezas para todos, professor Sérgio Gabrielli. Feito isso, creio que não há mais nada a dizer, a não ser que eu estou convencida que teremos debates riquíssimos e que o produto desse nosso fórum será uma contribuição imensa para o programa de governo neste momento, mas também, porque nossa ideia é seguir debatendo isso com a sociedade, em outros fóruns, também para a construção tão necessária deste país que desejamos, um país soberano, um país democrático, um país igualitário, um país solidário, um país desenvolvido. Então, muito obrigada a todos e um ótimo fórum para todos nós. Obrigada, Iole. Certamente a nossa discussão será bastante profícua. Antes de passar para a próxima intervenção, eu quero agradecer aqui a presença das companheiras e companheiros que internacional do PT, a direção do PT, os membros do Conselho Curador, então as companheiras e os companheiros do Conselho Curador, que quando a gente fala membros, a gente junta aí os gêneros, então é legal citar. Nimário Miranda, ex-secretário de Direitos Humanos e Cidadania de Minas Gerais e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, Hamilton Pereira, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo e do Conselho Curador. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, tá aí. Doutor Rosinha, deputado federal. Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador. O sociólogo Emir Sader. O ex-ministro da Secretaria-Geral do Governo Dilma, Gilberto Carvalho. Ali no fundo, nosso querido Gil. O ex-ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin. A ex-ministra dos governos Lula e Dilma, Miriam Belchior. Cadê a Miriam? A ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do governo Dilma, Nilma Gomes. Nilma, cadê? O ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Franklin Martins. José de Felipe Júnior, ex-prefeito de Diadema e secretário de Saúde de São Paulo. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso caríssimo Celso Amorim, para fazer a sua saudação, sua intervenção. Bem, muito rapidamente, uma intervenção não é uma palavra boa, como eu já discuti antes, mas de qualquer maneira. Não, porque é só para dizer, sem fazer crítica a nenhum dos nossos companheiros, às vezes
que tinha que substituir a intervenção militar por uma intervenção social. Eu sei o que eles querem dizer, mas não vamos usar a palavra intervenção, porque a palavra intervenção não é boa, é uma palavra sempre impositiva. Vamos substituir a intervenção militar por programas sociais que ajudarão na própria questão da segurança. Mas, enfim, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ter a honra de estar aqui do lado da nossa presidenta Gleisi, do Márcio, ter ouvido a excelente exposição já do Márcio Deioli, que dão com muita clareza o objetivo desse trabalho, que é, como já foi dito, é um trabalho que tem grande capilaridade, porque vai buscar em todos os estados, em todos os setores da sociedade, ideias para um programa de governo de uma maneira extremamente original e que eu confesso que ainda não li todo o documento, eu li a parte política externa e defesa e amanhã vou dar uns pitacos, está muito bem feita, aliás, mas, enfim, tendo ficado tanto tempo ali com o embaixador Samuel, que foi inspirador também e executor, em alguns casos, de muitas ações, mas eu vou dar uns pitacos amanhã. Mas, fora isso, que eu não tive ainda a ocasião de ler, mas é muito intrigante, assim, no melhor sentido da palavra, não é? Quer dizer, algumas das questões aqui já suscitam a discussão, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. O que é a qualidade de vida para você? Quer dizer, é uma pergunta fundamental, porque às vezes você pensa, não, a qualidade de vida é saúde, educação, claro, são coisas óbvias, mas a qualidade de vida também é cultura, você poder participar da vida coletiva, não é? Você poder estar presente na vida coletiva, então tudo isso é de grande importância e de grande interesse, e eu não sei se eu vou poder participar da discussão de todos, mas eu vou tentar ao máximo também, não só ler, como depois comentar. Talvez com mais propriedade, mas até do ponto de vista fatual, a parte de relações internacionais. Mas eu queria 2 ou 3 palavras mais, porque eu acho que não tem sentido prolongar muito sem ter passado pela discussão prévia, mas quando eu penso assim, me perguntaram ali fora, eu não quero fazer uma coisa assim de palanque, não, porque até as pessoas me criticaram porque eu fui o palanque lá em Caxias e em Nova Iguaçu, disseram que o meu discurso não está muito, parece que eu estava falando grego, então está bem, mas tudo bem, mas na realidade não era o imperialismo, soberania, mas acharam que era grego, de qualquer maneira, porque todo mundo está falando do preço do gás, eu esqueci de fazer a ligação entre o preço do gás e o imperialismo, que obviamente não, está ligado, não é? Quer dizer, quando você entrega a exploração dos recursos, falando aqui com o Gabriele, quando você entrega os recursos multinacionais, isso vai ter um impacto. Você não vai mais poder fazer, apesar de que a Petrobras também criava problema para a gente, quando precisava resolver algumas questões, mas, obviamente, com os transnacionais você não vai poder discutir, eles vão impor o que eles bem quiserem. Então, quer dizer, no fundo ele está falando de imperialismo, estava falando talvez de grego, mas acontece que o grego tem uma tradução em português do Brasil muito clara, porque tudo isso se reflete na nossa vida diária e na vida diária das pessoas mais pobres. Mas, por exemplo, quando você fala isso da qualidade de vida para você, eu acho que isso é muito interessante, muito importante, porque isso é uma coisa fundamental para ver como a vida das pessoas será influenciada por um programa de governo que não tenha sido assim colocado só num organograma prévio ou numa tabela Excel ou numa coisa desse tipo. Então, e eu vejo que há muitas coisas importantes aqui também, lembrando, Gleisi, que a gente viveu esses momentos, como aumentar nossa infraestrutura de bens comuns. Eu me lembro da presidenta Dilma, logo depois daqueles eventos, que tem outra conotação também, hoje nós sabemos, mas de 2013, né? Saúde mesmo, que tem a ver com a vida de todos e que, digamos, às vezes não ainda aparece mesmo nas políticas distributivas. Eu queria dizer também, falando rapidamente, que eu acho que os eixos estão muito bem compostos e tendo trabalhado muito na área internacional, acho muito apropriado que seja logo o primeiro eixo. Não é porque é o condicionante, é dentro desse mundo que a gente vai viver e a reação que a gente seja capaz de tomar em relação a esse mundo terá uma influência decisiva. Conversando um pouquinho antes aqui com a Haddad, ele dizia, olha, precisamos ter uma conversa em profundidade porque não pode ser pensada só no Brasil, ela tem que ser pensada em relação ao mundo, né? E o mundo não é um mundo econômico puro, é um mundo geoeconômico e geopolítico. Muitas das coisas que se fazem, muitas das coisas que estão acontecendo no Brasil só encontram explicação
não é só não é só na maldade ou no caráter velhaco de alguns dos governantes ou de todos os governantes que nós estamos tendo. É também interesses muito poderosos internacionais que estão se valendo disso. Então, isso a gente tem que entender em profundidade. Então, falar de soberania não é falar de uma coisa abstrata, é falar de uma coisa muito concreta que influi na... Então, eu acho que essas coisas todas são muito importantes. Eu queria dizer que eu já participei de um ou outro evento ligado a esse. Recentemente estive num muito importante no Rio de Janeiro, que era o Brasil que o povo negro quer, e eu acho que essa é uma dimensão fundamental, já foi mencionada aqui pelo Márcio, que é a questão racial. Eu até dizia, eu costumava dizer antigamente, a minha geração toda, quando estudou, dizia, não, quando a gente resolveu o problema, é bem a tese do embranquecimento, não é tão simplória, mas quando você resolveu o problema social, você resolve o problema racial. Eu hoje estou convencido que é mais o contrário, não é só o contrário, quando você resolver o problema racial, você vai resolver o problema social. E eu acho que essa é uma coisa fundamental, é muito importante que essa questão seja central nas nossas apreciações, porque esse padrão de discriminação e de desigualdade se reproduz sem que a gente perceba muitas vezes. Não, mas eu não discriminei, eu não fiz... E aí é que se você não tiver a necessidade, se você não fizer com determinação a ação afirmativa, isso não muda. Não muda, porque os padrões da manutenção de desigualdade são padrões muitas vezes sutis e perversos. Então, eu acho que nós temos que atuar. Desculpe, eu estou entrando aqui na área da Márcia, mas eu acho que você não vai diminuir a desigualdade no Brasil se você não tiver ações na área de gênero, mas, sobretudo, na área racial, com muita, muita força. Então, isso é para mencionar alguns problemas, e me permitam uma tiradinha, digamos assim, um pouco mais de palanque, mas eu acho que é oportuna, porque nós estamos falando hoje o Brasil que o povo quer. O povo quer votar para presidente, gente. Então, a coisa mais importante que nós temos que fazer é defender a candidatura do presidente Lula, porque o povo brasileiro quer eleger o presidente Lula. E a base da democracia é a soberania popular. Não existe democracia sem soberania popular. Então, é isso que o Brasil, que o povo quer. Obrigado. Obrigada, Celso Amorim. Eu quero transmitir, primeiro, lembrar também que os trabalhos que foram desenvolvidos, né, com os coordenadores e coordenadoras, tiveram de perto os secretários executivos, que são os nossos companheiros da Fundação Perseu Abramo. Eu queria que vocês se levantassem para a gente saudar o trabalho que foi feito. Cadê os secretários executivos? Levanta, mas cadê todo mundo? Tem envergonhados. Obrigada. Como a Iole disse sobre o trabalho, eles foram fundamentais também nesse processo. Antes da gente passar a palavra para a senadora e presidenta do PT, eu quero dar alguns informes. Aí é mais geral, aproveitar agora que quem está hospedado aqui no hotel, pode pegar com a Ioná, que está ali no canto, um voucher. É a loira de vermelho ali, ó. Para quem está hospedado, assim que terminar, a gente tem aqui, o pessoal viajou, se hospedou, então vai ter um jantar para ele. O check-out amanhã será até às 16 horas e o credenciamento amanhã aqui a partir dos grupos executivos e consultivos, amanhã aqui a partir das 9 horas. Como nós acordamos aqui, então a palavra intervenção não pode ser proferida. Eu quero passar a palavra agora para a nossa senadora e presidenta. Eu quero passar a palavra para a nossa senadora e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Bem. Obrigada. Boa noite a todas e a todos que estão aqui. Um prazer grande estar participando desse evento,
Quero começar aqui cumprimentando o Márcio, em nome do Márcio, cumprimentar toda a direção da Fundação Perseu Abramo, que tem feito um trabalho muito importante e elogiável, não só nesse processo do Brasil que o povo quer, que está resultando agora nesse seminário e já foi construído antes, como na questão da plataforma, que tem buscado a participação popular, na interação com o partido, com os setoriais. Estou vendo aqui vários secretários, secretárias nossas e dirigentes setoriais do PT, mas também pelo trabalho de formulação política. A Fundação Perseu Abramo foi uma das grandes protagonistas, eu diria, a que conduziu, inclusive, a conversação entre as fundações dos partidos de centro-esquerda, hoje no Brasil, e que nós conseguimos, pela primeira vez, tirar um documento unificado, um programa, um documento programático de reconstrução do Brasil. Fizemos um ato importante em Brasília, da Fundação Perseu Abramo, do PT, e das fundações do PDT, do PSB, do PSOL e do PCdoB. Acho que foi um marco histórico importante, e agora, no Fórum Social Mundial, novamente, essas fundações se reúnem para debater. Eu acho isso de grande relevância, ou seja, a gente consolidar um campo de centro-esquerda no Brasil, independente do processo eleitoral, e eu quero falar um pouquinho dele depois, mas eu queria fazer esse reconhecimento, viu, Márcio, que eu acho que é muito importante. Quero também saudar aqui Celso Amorim, nosso governador. Celso já está ficando bem pop. Ele falou que disseram que ele falou javanês lá, mas ele foi super aplaudido lá na Baixada, viu, gente? O pessoal nosso disse que, olha, estava todo mundo governador, e é muito legal. Eu fico muito assim, entusiasmada com o Celso, porque o Celso é uma das pessoas mais importantes que nós temos no Brasil, uma referência internacional, foi o melhor chanceler que esse país já teve, e está aqui se dispondo a construir a política, a vida partidária, colocando seu nome, sua disposição. Ó, Celso, é muito legal, viu? Você é uma pessoa muito especial aí para a gente. Parabéns. Cumprimentar também a Iole, que coordenou todo esse trabalho, e te agradecer. Lembro da primeira vez que nós fizemos uma reunião lá na Fundação Perseu Abramo com dirigentes do PT, e eu sei da dificuldade e das incompreensões em relação à forma do trabalho, porque o que ela falou é verdade. Nós estamos acostumados e condicionados a fazer a discussão por caixinha, né? Então, a educação, está ali a Tereza que eu estou vendo, a educação, a saúde, enfim. E, quando eles apresentaram essa proposta, foi uma coisa totalmente diferente, né? Então, deu o que falar, deu muito trabalho, mas eu acho que foi muito importante, porque isso também nos levou a pensar de outra forma. Como que a gente pensa um projeto de país, que não era só um plano de governo, mas um projeto em cima de pilares estruturantes. Então, quero te parabenizar pelo desafio aí, você ter conduzido esse trabalho. E agradecer muitíssimo também, parabenizar o trabalho dos coordenadores dos eixos, professores abnegados, né, que abriram mão do seu tempo pessoal para estar junto na Fundação, construindo isso e podendo apresentar. Então, queria agradecer de coração ao Jorge Romano, Ronaldo Barros, o Carlos Brandão, o Jorge Abraão, a Esther, a minha conterrânea e amiga Márcia Lopes, e ao Sérgio Gabriele, porque é realmente muito legal tê-los nesse grupo e fazendo esse trabalho e dando oportunidade para a Fundação Perseu Abramo, para o Partido dos Trabalhadores, fazer uma discussão de fôlego, né? Sei que vocês vão ter amanhã o debate aqui, depois isso vai ter a interação também com as propostas que foram coletadas através da plataforma de participação popular e também a interação mais profunda com todo o partido, né? Os nossos setoriais, os nossos dirigentes, porque assim, é uma diversidade, né? É a academia, a população, a militância política, acho que está aí a riqueza. E, obviamente, que embora não seja só para plano de governo, mas, como disse o Haddad, que coordena o nosso plano de governo, vai ser importante essa base para a gente construir o plano para o presidente Lula. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês do momento que a gente está vivendo. Nós tivemos essa semana, que foi a comemoração do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o evento que nós tivemos no Senado, que é o Prêmio Bertalutz, que a gente sempre concede, né, para mulheres ou homens que tenham sido importantes aí na causa feminista, resolveu-se esse ano homenagear as mulheres constituintes. Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos apenas 26 mulheres constituintes, né?
e foram valorosas, porque fizeram o maior barulho. Teve a bancada do batom, o lobby do batom, e a gente conseguiu um dos maiores avanços em termos de políticas para as mulheres e também de políticas sociais, que está hoje na Constituição de 88. Né? E a gente fez uma homenagem bonita, e todo mundo falando da importância da Constituição de 88, do marco democrático, enfim, do que nós estávamos discutindo. E aí eu fiquei olhando aquilo e disse assim, mas, gente, esse mesmo Congresso que está homenageando essas mulheres é o Congresso que está rasgando a Constituição que elas ajudaram a fazer. Então, uma contradição imensa, porque tudo aquilo de social que nós colocamos, a Seguridade Social, Márcia, que tem a assistência, a saúde, a previdência, né, que pela primeira vez foi para a Constituição, está desmontando. E está exatamente na Seguridade as principais propostas de avanço que as mulheres fizeram. Porque as outras propostas que têm a ver com recorte de gênero, questão de violência, questão salarial, as igualdades, elas estão se concretizando ao longo do tempo com legislações mais dispersas e também com o acúmulo que a gente tem. Porque hoje em dia está retroagindo também, né? Nós estamos perdendo direito. Então, tudo isso está sendo desmontado. Aí fiquei pensando, nós estamos desmontando o pacto constitucional que nós fizemos em 88. Veja, a gente está vivendo o maior período contínuo de democracia no Brasil. Em 500 anos de história, nós nunca tivemos 30 anos consecutivos. São 30 anos que a Constituição faz esse ano. Nós nunca tivemos um período tão continuado de democracia. Sempre foi entrecortada ou sempre foi a decisão de uma classe dominante, enfim, pela maioria do povo. Então, pela primeira vez, a gente teve essa democracia formal, claro, continuada, através de um pacto que nós fizemos na Constituição. Porque quando nós saímos da ditadura militar, nós não fizemos um rompimento, nós fizemos uma negociação. Nós negociamos como ia se dar a democracia brasileira, como que nós íamos conduzir o país. Então, são 3 pilares importantes, né? O primeiro, que é referente à democracia, que se baseava no voto universal e na eleição democrática e livre. Veja, nós não estamos falando nem da democracia participativa direta. A gente tem até instrumentos, né? Referendo, plebiscito, mas que foram usados pouquíssimos. Nós estamos falando da representação formal, que é votar na criatura. Esse pacto já foi iniciado o seu desmonte com o impeachment da Dilma, que é você não reconhecer uma pessoa legitimamente eleita, tirar sem um crime de responsabilidade e dizer assim, ó, isso não vale mais. E está tendo continuidade agora na questão de restrição do Lula de participar da eleição. Porque isso que estão fazendo é, na realidade, você dizer o seguinte, olha, povo, vocês que querem votar no Lula, vocês não vão votar, não. Não é uma questão do direito do Lula, é uma questão só do direito do Lula, é uma questão do direito do povo de manifestar seu direito de voto, gente. Votar em quem se quer, né? E olha que eu achei que essa coisa do direito ao voto, que nós mulheres, né, conseguimos por último aí na sociedade, já estava superado, nós estamos voltando. Nós vamos ter uma elite só decidindo o destino do Brasil e votando, porque se os candidatos são os candidatos da elite ou restritos, é isso que vai acontecer. Então, esse pilar da Constituição está sendo desmontado. O outro, que é das garantias sociais, também. E olha que nós subimos um degrau só, um degrau. E pensa a diferença que isso fez na vida do povo brasileiro. Por que Lula hoje tem 40% das intenções de voto nas pesquisas quando a gente faz? Por causa desse um degrau que nós subimos. Porque foi colocado na cabeça do povo que não seria possível nunca você ter os direitos básicos das pessoas garantidos. Nós crescemos com isso. A elite desse país é tão calhorda, é tão hipócrita, que sempre vendeu isso, sempre disse isso. E mesmo quando a gente fez um governo, que eu sei que tem críticas ao nosso governo, e eu acho que foi um dos governos maravilhosos desse país, mas mesmo quando a gente fez um governo, que não foi um governo de tirar dos ricos ao dar para os pobres, foi um governo em que os ricos não perderam, os pobres ganharam. Nós achávamos que estava tudo bem, que todo mundo estava feliz. Estava feliz, não. A elite não suporta que o pobre ganhe, porque sempre achou que tinha que ter gente pobre, paupérrima, miserável, sem condições, para manipular. Quer dizer, o direito das pessoas causa desconforto a uma certa classe social brasileira, a classe média alta, aos ricos desse país. Então, é assim, não é o fato deles não perderem, é o fato dos outros também não terem, é uma cabeça retrógrada. Por isso que explica que esse país foi o último a sair da escravidão. Por isso que a gente tem que fazer a discussão e debate da questão racial, Marcos, que você fez lá no Rio, o Brasil que o povo negro quer.
porque é isso mesmo, entendeu? É uma visão escravocrata, é uma visão de humilhação, e que está exatamente nessa visão de querer prender o presidente, porque não basta você tirar do jogo, você tem que humilhar, tem que mostrar onde é que é o lugar, tem que dizer, vocês não podem participar. É essa a cabeça dessa elite, infelizmente, né? E o terceiro pilar, que tem a ver com a nossa soberania, que é a colocação do Brasil no cenário internacional, né? O Celso, esses dias, deu uma entrevista brilhante, né? Que foi o ex-chanceler dizendo que nós tínhamos mania de grandeza. Você diz assim, não, como é que nós tínhamos mania de... Se eu falar de megalomania, eu falei, não, mas eles tinham nanomania, mania de anãozinho, de achar que o Brasil é muito menor. É isso aí, quer dizer... Além de tudo, é isso a cabeça, né? Você tem que colocar o Brasil na perspectiva internacional, numa situação de submissão, né? E entregar a riqueza. O que está havendo com a Petrobras, quer dizer, Gabriele com certeza já fez esse debate, está aqui, vai discutir muito amanhã, mas é isso, estão entregando, né? Desconstruíram tudo que a gente tinha pensado para o pré-sal. Está lá o projeto de privatização da Eletrobras, que é privatizar a vazão dos nossos rios. Eles não estão nem aí. A Embraer, né, que entregaram, e mais do que isso, né, toda a cooptação que nós temos do sistema judicial e de polícia do Brasil pelo sistema norte-americano. É na nossa cara, assim, FBI, CIA, eles vêm aqui dar curso e dizer como é que tem que ser. Moro foi agora para os Estados Unidos, ficou 15 dias lá, né, falando com o empresário, recebendo prêmio e falando com o pessoal americano. Quer dizer, isso tudo está interligado. Então, o golpe que nós tivemos no Brasil e estamos tendo é muito grave, gente. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade política, institucional e democrática. Não estamos. As eleições de 2018 não serão eleições normais. Nós temos que entender isso. Serão eleições num outro ambiente e serão muito difíceis para nós, de muito enfrentamento, né? Por isso é essencial a gente fazer a defesa da democracia e a defesa do presidente Lula. Primeiro, porque Lula é inocente. O que estão fazendo com Lula é uma coisa abjeta, é uma coisa sem vergonha, é cretina, eu diria. Porque esse processo do triplex é a coisa mais vergonhosa que a gente pode ver. E não é nós que estamos falando, não. O mundo jurista, o mundo dos juristas está falando, o mundo internacional está falando. Como pode condenar uma pessoa? Não é nem sem prova, é sem crime. Qual é o crime que foi cometido aí? Como pode fazer uma ação conjunta de juízes de um tribunal superior para dar uma pena exatamente igual num processo tão complexo e colocar um mês a mais, 12 anos e um mês, para que a pena não prescreva? Agora, há pouco tempo, estava prescrevendo a pena, prescreveu uma pena do Serra, né? Vai prescrever a pena daquele ex-governador de Minas, do Mensalão, Azeredo, entendeu? Hoje também, de novo, já deixaram de lado um outro processo do Serra, mas o Lula, com 72 anos, eles colocam um mês a mais na pena, que é para condenar. E condenam. E agora estão levando a últimas consequências. Eles querem prender o Lula, gente. E é para isso que está caminhando. É exatamente para isso que está caminhando. A única esperança ou perspectiva que nós temos está na mão do Supremo Tribunal Federal, que está em duas situações: o habeas corpus do Lula e a declaração de constitucionalidade de prisão de segunda instância. O STF tem uma grande responsabilidade com esse país, de não jogar o Brasil na instabilidade. Porque essa questão da prisão de segunda instância é extremamente controversa, porque a Constituição é clara. Você só pode ser preso depois de trânsito de julgado e sentença condenatória. Trânsito de julgado é quando a última instância, portanto, o Supremo, se manifesta naquela ação. E aí eles estão dizendo, não, pode ser na segunda instância. Só que isso foi decidido pelo Supremo por 6-5. É controverso. Tem duas ações lá que têm que ser julgadas, uma da Ordem dos Advogados do Brasil. E é por isso que a gente está lá solicitando para que o Supremo julgue. Não é só uma questão do Lula, é uma questão da estabilidade da justiça brasileira. Hoje, o ministro Lewandowski disse que não ia levar para plenário duas ações de habeas corpus. Aí a imprensa me perguntou,
A senhora não acha que isso já é um recado dizendo que o Supremo não vai se manifestar sobre a matéria, pior para o Lula? Eu disse, não acho que é um recado disso. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que o que o ministro Lewandowski está dizendo com essa ação, ele está dizendo o seguinte, nós não podemos ficar julgando caso a caso, porque o Supremo já se contrariou na decisão dele de prisão de segunda instância em mais de 35% dos casos que julgou de habeas corpus. Então, ele está dizendo, o Supremo precisa antes discutir e decidir sobre o caso em tese. E é isso que nós queremos. O Supremo põe para votar, ou reafirma a Constituição. Né? Então, isso é importante. Nós fomos falar com a presidenta Carmen Lúcia. Aí depois saiu no jornal que nós estávamos pressionando. Eu até entendo a grande imprensa, porque ela está pressionando ao contrário. Dia após dia, a Globo coloca nos seus jornais que o Supremo Tribunal Federal está correto em manter que a prisão em segunda instância. Os outros jornais também fazem campanha sobre isso. A pressão é deles, não é nossa. Nós vamos fazer um pedido que é legítimo. Nós somos lá como senadoras da República, deputadas federais de uma instituição que é o Congresso Nacional, um poder da República, e falar com outro poder, que também tem função pública e que também tem que se submeter às regras que a sociedade coloca. Né? Eu nunca me senti pressionada, Celso, quando a gente recebe lá no Congresso Nacional o pessoal para fazer reivindicação. E já recebemos muitos juízes, já recebemos desembargador, já recebemos ministros de cortes superiores. Por exemplo, quando a gente tem que decidir a indicação dessas cortes, todos eles vão lá conversar conosco. Nós não nos sentimos pressionados. É do jogo democrático, é da vida democrática. Se nós não entendermos isso, é porque a gente não entende a democracia brasileira, não entende a necessidade da democracia. Né? Então, por isso que nós estamos muito firmes nisso. Na defesa do presidente Lula. Primeiro, porque ele é inocente. Por isso que falar em qualquer outra possibilidade é jogar o Lula para os leões. É dizer, Lula, ó, se entregue. Porque se nós, o seu partido, não somos capazes de ir até as últimas consequências te defendendo, então nós não te merecemos. E nós sabemos que você é a grande liderança política desse país, popular e política desse país. Por isso, nós vamos às últimas consequências defendendo o Lula, defendendo a candidatura do Lula. Não tem outra hipótese. E isso, gente, não é perder no jogo da política. Dizer, mas nós vamos perder tempo, tem que discutir, o PT tem que formar, não sei o quê. Aliás, os outros partidos dizem isso para nós. É um erro pensar nisso. Porque Lula é candidato do povo brasileiro. Então, nós temos uma obrigação de defendê-lo. E ele representa as maiores conquistas desse país. Porque se é verdade que a Constituição faz 30 anos e que as maiores conquistas em termos de legislação estão consubstanciadas na Constituição, também é verdade que a concretização dos maiores avanços da Constituição se deram nos últimos 13 anos, nos governos do PT, nos governos de Lula e Dilma. E ele representa isso, representa a democracia, representa a vida do povo brasileiro, representa o que a gente fez até agora. Não defender Lula, deixá-lo ao léu, ou deixar prender Lula, é aprisionar o povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso. Então, a gente tem que dizer muito claro para a sociedade brasileira que a prisão do Lula não vai ser aceita com normalidade por nós. Não vai ser aceita. Não é que nós vamos fazer insurreição, que vai ter grandes mobilizações, que vai ter... Mas nós, enquanto partido, militância, organizações de movimentos sociais, não vamos aceitar calmamente, não vamos aceitar mansamente. Nós vamos resistir. Podemos ser vencidos, mas eles vão pagar o preço desse vencimento. Vão pagar o preço na sociedade brasileira e na sociedade internacional. Vão pagar esse preço, porque não é normal prender o maior líder popular que esse país já teve e aquele que concretizou os principais direitos que nós colocamos na Constituição de 88. Então, essa posição nossa, ela é importante. Claro que nós estamos discutindo aqui um projeto para o Brasil e nós queremos, porque nós acreditamos nesse país. Nós somos um partido que foi formado por acreditar no Brasil, no povo brasileiro, na justiça social. Mas, junto com essa discussão aqui de conteúdo, essa discussão programática, o que nós queremos apresentar para o Brasil, tem uma luta que antecede tudo isso,
que é a luta da defesa da democracia e a luta da defesa do Lula. E a luta para que a gente, nessas eleições, faça disputa democrática, livre, com a presença de Lula. Nós não queremos uma eleição onde parte da sociedade tem o seu direito de votar cooptado, seu direito de votar retirado. Isso nós não podemos aceitar. Nós não chegamos até aqui para olhar isso e ficarmos quietos. Nós vamos brigar muito. Então, companheiros e companheiras, eu quero desejar para vocês aí um ótimo trabalho, um ótimo seminário amanhã. Eu acho que a gente tem que continuar nessa perspectiva de construção, de chamar as outras forças políticas. Acho que essas forças também têm responsabilidade. A gente sabe que elas têm legitimidade, todos os partidos têm para lançar candidato. Aliás, o Lula diz uma coisa que é muito legal. Ele diz assim, eu só fui presidente da República pela teimosia que eu tive de ser candidato e pela teimosia do PT. Portanto, é legítimo o PSOL ter o Boulos, é legítimo a Manuela ter, o PCdoB ter a Manuela, o PDT ter o Ciro, é legítimo todo mundo ter. Agora, essas forças têm que entender o que está em jogo no Brasil. Não é questão de disputar uma eleição como se nós estivéssemos na normalidade. Se eles não tiverem a compreensão que defender Lula é defender a democracia, não vai prevalecer essa democracia. E nós vamos estar apenas legitimando um processo para que a direita, para que a classe dominante desse país consiga ter um candidato legitimado no plano internacional. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, companheiros, vamos em frente, sem perder aí a força, a vontade e a esperança, e nós vamos estar na luta. E pode se preparar, hein, que a luta vai ser grande. Muito obrigada. Lula, Lula. Bom, companheiros e companheiras, encerramos então. Dos trabalhadores, partido. É dos trabalhadoras, partido. Companheiros e companheiras, encerramos esse ato e nós vamos retomar amanhã às 10 horas. A ideia é começar pontualmente. Vai ser aqui a abertura, vai ter transmissão ao vivo novamente. Obrigada em nome da... Às 10 horas começa, a partir das 9 horas começa o credenciamento. E às 10 horas, em ponto, nós vamos começar o ato aqui.